pós-graduação, ela abre essa consulta, né, para inscrições e depois matrículas para o primeiro semestre de 2023. Lembrando que a nossa especialização, ela tem 2 semestres, no primeiro e no segundo semestre. Às vezes ultrapassamos para janeiro ou fevereiro, considerando alguns problemas na entrada, às vezes começa um pouquinho mais tarde, principalmente em abril, que é normalmente que nós estamos iniciando. Então, alguns alunos têm dificuldade com documentação e tudo mais, e aí a gente aguarda um pouquinho para que todos possam participar. Lembrando que é uma pós-graduação online e presencial. O que ocorre? Eu estou recebendo aqui outras pessoas participando, às vezes vou ter que dar uma parada para incluir. Mas a pós-graduação online, ela pode ser remota ou ela pode ser com vídeos gravados. A presencial, todos sabem como é. Durante a pandemia, nós tivemos um aumento significativo dos cursos online, mas essa especialização ela foi pensada antes da pandemia e ela foi pensada exatamente para que aqueles que têm interesse em conhecer mais sobre a conservação preventiva, estudar sobre ela e trabalhar também com os mais diversos municípios, estados brasileiros, pudessem ter acesso a esse conhecimento e também poderem vir a Belo Horizonte com uma equipe muito bem formada no mercado de trabalho, equipe conhecedora desta área, e pudesse ter esse contato, não só com os professores, mas também nos ambientes aos quais algumas aulas são realizadas. Então, nós fizemos esse formato híbrido. Se não me engano, só tem 2 cursos que têm esse formato híbrido aqui na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Eu vou, inclusive, apresentar isso agora para vocês. Primeiramente, a gente tem que entender a missão, né, dessa instituição, que é aprimorar as competências humanas e técnicas de profissionais de diversas áreas do conhecimento, visando atender uma sociedade em constante evolução. Essa formação ocorre desde 1995, quase 30 anos aí já, mais de 500 cursos em andamento, todos os semestres, mais de 4.700 que entram em cada semestre, e nós temos também mais de 10 mil alunos. Lembrando que a Pontifícia Universidade Católica é a maior universidade católica do mundo e de uma excelência, o seu currículo, o diploma que é emitido por essa instituição, com certeza ele é bem recebido em qualquer lugar do Brasil e fora dele, que sabem que é uma instituição com pluralidade de programas, né? E um excelente corpo docente, e que trabalha sempre com a interdisciplinaridade e, como eu acabei de falar, essa tradição da PUC, que completou 60 anos. Ela foi fundada em 1958, no governo de Juscelino Kubitschek. E, desde então, ela forma os mais diversos profissionais do Brasil inteiro que vêm para cá estudar, fazer seus cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorado, aperfeiçoamento aqui em Minas e em Belo Horizonte e em outros campos que nós temos aqui em Minas Gerais. A educação continuada aí, então, ela engloba a pós-graduação, né, lato sensu, que é presencial, pode ser especialização em master. Nós temos aí também a lato sensu online, com as aulas ao vivo, e nós temos essa presencial e online, que é essa, né, da conservação preventiva de bens culturais móveis. O aperfeiçoamento são esses cursos de extensão que ocorrem na universidade. E nós temos também vários eventos, como jornadas, workshops, dentre cursos in company também, que são favorecidos pelo IEC, o Instituto de Educação Continuada. A PUC também tem vários departamentos de pesquisa, que aí você tem os mestrados, né, estrito sensu, né, que é a pós-graduação estrito sensu, e os doutorados. Bom, nós temos aqui as mais diversas áreas dos cursos do IEC, do Instituto de Educação Continuada. A especialização em conservação preventiva, ela pode ser colocada em diversas dessas áreas, como história, como artes, como arquitetura, e nós estamos principalmente nesse aqui, olha, que é de teologia da informação. Por quê? Porque o Instituto de Teologia e Filosofia da Pontifícia
que nós fazemos parte no antigo instituto que tinha, que era o NEPAC, e o NEPAC discutia exatamente essa questão da religião e o patrimônio cultural eclesiástico. E também nós temos que considerar que boa parte do patrimônio cultural brasileiro ele está sob a guarda da Igreja Católica e que boa parte das pessoas que tomam conta desse patrimônio, zelam por esse patrimônio, eles não tinham uma formação adequada na área. Mas não só eles, a grande maioria das pessoas que cuidam do patrimônio brasileiro realmente não tem uma formação adequada, embora isso venha mudando nas últimas décadas. Aqui nós temos, então, a pós-graduação em conservação preventiva, né, de bens culturais móveis e eclesiásticos, o campus que nós realizamos as aulas presenciais é o campus da Praça da Liberdade, e, como eu já falei, é o Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, que nos abriga. Nós temos dois coordenadores, o professor doutor Aurino José Góes, que agora ele está em sala de aula na Pontifícia, e eu sou doutorando, né, Denner Antônio Chaves, e eu sou sou doutorando no Departamento de Arquitetura da UFMG, em Patrimônio. Sou mestre em Sociologia, eu vou falar mais do meu currículo embaixo por causa daí que aí está. Nós temos aí, então, o professor doutor Alvino à esquerda, né, que é doutor em Geografia, e também ela é bacharel em filosofia pela Universidade Federal aí de Minas Gerais. E é professora adjunta do departamento. No meu caso, como eu já disse para vocês, eu sou doutorando em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, também sou mestre em Ciências Sociais, especialista em História, sou graduado em Conservação Preventiva de Bens Culturais Móveis e Eclesiásticos. Eu coordeno também um GT, Religião, Patrimônio Cultural e Turismo Religioso, onde nós temos uma mesa, né, e um GT também na Soter, enfim. Bom, qual que seria a justificativa, então, desse curso? O curso é parte da contribuição da PUC Minas à necessidade de preservação dos bens culturais da comunidade como um todo e da igreja, particularmente, como eu já tinha falado com vocês. Partiu aí da necessidade, né, que foi expressa na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 2017, quando foi criada aí a Comissão Episcopal dos Bens Culturais. E também a grande discussão era como que nós poderíamos melhor preservar, cuidar desse patrimônio cultural, né, e que é, em último caso, utilizado, tem o seu valor de uso na evangelização dos cristãos aí católicos. Então abriu-se assim um espaço de ensino e pesquisa e formação na conservação preventiva do patrimônio material eclesiástico. Além, é claro, de possibilitar encontros, simpósios, seminários, publicações, e que isso está sendo feito desde quando nós demos continuidade nesses trabalhos. A concepção do programa, então, visa aí a especificidade do patrimônio material, né? O processo de perda e degradação que ocorre nesse patrimônio, a inexistência de cursos especializados na área, se eu não me engano, só tem essa especialização e uma outra, mas nenhuma específica no patrimônio móvel da igreja, né, principalmente. Também que pudesse ter uma fundamentação teórica em prol de uma metodologia de ação, uma ação em prol de preservação desse patrimônio, e também a discussão sobre os procedimentos técnicos que deveriam ser realizados pela conservação preventiva em prol desse patrimônio cultural, desses bens culturais. Aí o objetivo é capacitar os profissionais da comunidade socialmente envolvida, preencher uma lacuna na formação profissional e científica desta área de conhecimento, favorecer a realização de encontros, como eu já disse antes, pesquisas, metodologias e publicações que se adequem a essa diversidade que é o patrimônio cultural, não só da igreja, mas nacional, e também proporcionar aos egressos a vivência acadêmica e o conhecimento necessários para a continuidade dos estudos sobre os bens culturais móveis em cursos de mestrado e doutorado. É bom falar isso, que nós temos diversos alunos dessas nossas 4 edições que estão fazendo mestrado e doutorado e também graduação na área de conservação preventiva de bens culturais.
Mas quase sempre a gente recebe aí uma mensagem falando: olha, professor, passei no mestrado, estou fazendo mestrado agora, seja na arquitetura, na Belas Artes, eu estou no doutorado, eu resolvi fazer uma outra graduação na área, graças ao curso. Então, também é possibilitar com que os alunos tenham esse contato com os professores e também com toda a teoria que trata da conservação preventiva. A metodologia que nós temos aí, então, é uma modalidade que acontece em ambiente digital, com aulas gravadas e com parte das disciplinas ao vivo e em tempo real. Essa discussão do ao vivo em tempo real, nós colocamos porque, embora a pandemia, nós acreditamos que ela tenha acabado, podemos levar alguns sustos por aí. Se caso isso acontecer, nós podemos aí utilizar aulas gravadas, mas esperamos que não. As aulas, além de apresentarem as pesquisas e conhecimento produzido na área, proporcionam, através da imagem, a discussão crítica sobre o objeto. Diferente, por exemplo, de algumas outras áreas do conhecimento, que o objeto ele é muito mais um exemplo, nós não. O objeto o fator principal de estudo na área, inclusive, da conservação. As aulas ficam gravadas no ambiente digital para posterior consulta, que são as aulas em EAD. A carga horária total são 432 horas. Nós temos 168 aulas. Desculpem, tá colocando ali online, ao vivo, mas eu já disse para vocês, né, que a gente coloca ao vivo, que é presencial, mas pode acontecer de, de poder ser online. O trabalho orientado são 12 horas e o núcleo virtual, que são 252 horas, que é a EAD. A duração do curso vai de 9 a 21 meses, sem considerar os 150 dias após o término do período letivo. Aqui é porque é o tempo que vocês vão ter que receber aí o seu certificado. E as aulas se iniciarão em abril e vão até dezembro de 2023. Mas, se houver algum atraso, elas podem chegar até fevereiro, a última disciplina. Os critérios para a concessão do título é a frequência de no mínimo 60% da carga horária total de cada disciplina presencial. O aproveitamento das avaliações tem que ter no mínimo 70% em cada disciplina. E as avaliações das disciplinas presenciais ficam a critério de cada professor, de acordo com o coordenador. O prazo previsto para a conclusão do curso será de 150 dias, a partir do término do período letivo, 160 dias para o fechamento acadêmico, 90 dias para a emissão do certificado e conclusão do curso, como eu já tinha falado com vocês anteriormente. Então, o título vai ser especialista em conservação preventiva de bens culturais móveis eclesiásticos. Na estrutura do curso, a primeira questão que temos que pensar é a interdisciplinaridade, que é uma vocação multidisciplinar, polissêmica, própria da área de conservação e restauração. Oferece, educando uma visão ampliada dos bens culturais móveis, integrados, englobando pesquisas de diversos campos do conhecimento, como química, história da arte, arquitetura, arquivologia, gestão de projetos e pessoas, cultura religiosa, direito, conservação e restauração, espaço litúrgico, e uma gama de outros, química, como já falei anteriormente, fotografia aplicada. Eu acho que é um curso que abrange uma série de áreas com especialistas dessas mais diversas áreas e podem favorecer os alunos um conhecimento significativo que em nenhum outro curso é possível. As disciplinas EAD vão ser administradas no decorrer de 4 semanas, divididas em 4 unidades, né, nessas 4 semanas, uma por semana. A avaliação é de 10 pontos de cada unidade. O cursista poderá acessar as aulas gravadas em qualquer momento da semana, ou seja, você tem a semana toda para você acessar os vídeos, o conteúdo, a leitura, e aí no final de semana você tem aí uma avaliação, e essa avaliação é de 10 pontos. Ela pode ser, inclusive, substituída no final do mês, no final da disciplina, você pode fazer mais uma avaliação de 10 pontos e trocar por outra que você não teve um bom desempenho. No final da disciplina, nós teremos uma avaliação no valor de 60 pontos, e que, se por acaso você não sentir que teve um bom desempenho, você pode refazê-lo, e aí você pode escolher a nota que você achar melhor. Bom,
Nós temos aqui, então, o inventário. Eu vou apresentar alguns professores e esses inventários. No caso, eu já falei sobre mim, e eu vou passar rapidamente, só apresentando aí, no caso, as disciplinas. Nós temos aí princípios teóricos da conservação preventiva. Dentro dos princípios teóricos, nós temos aí os princípios filosóficos e históricos da conservação e manutenção de bens culturais móveis e integrados. Principais autores que discutiram os critérios de intervenção, linhas de pesquisas, linhas científicas e também como que anda a situação atual da conservação preventiva, né, enquanto às suas pesquisas. Nós temos aí os agentes de deterioração, e a gente discute principalmente os fatores climáticos, antrópicos, na ênfase na biodegradação, fungos, bactérias, insetos, roedores, e também os métodos utilizados na prevenção e no controle dessas pragas, com o professor Douglas Boniek. Fotografia aplicada à conservação preventiva, com técnicas, né, da documentação por imagem desses bens culturais, fotografia digital, utilização, né, dessas diversas câmeras digitais e celulares para o correto gravação, a correta documentação desses bens culturais. E nós vamos ter aí o professor Cláudio Nadalim, um profissional que trabalha com isso há décadas. Na conservação preventiva, e aí eu gostaria de destacar que nós temos as disciplinas todas a seguir, uma boa parte delas tem a conservação preventiva à frente, para que não seja confundido com restauração. Então, é conservação preventiva 3, alfaias e paramentos, porque nós, alfaias e paramentos é o material no qual se refere e a conservação preventiva deles, e não restauro, porque o custo de restauração ele requer outras questões que vão além dessa especialização. Então, nós vamos ter a descrição e caracterização desses bens, né, de suporte em tecido, como vestes, alfaias, paramentos, a vulnerabilidade desse acervo, os processos de degradação que os atinge, né, e a melhor forma de armazenar, a sua manutenção e a sua conservação preventiva. E nós temos aí o professor Antônio Fernando Batista dos Santos, também conhecido como Toninho, referência na área. Conservação preventiva, que é escultura e metais, porque nós temos principalmente a escultura policromada em madeira também, que é a descrição e caracterização também desses bens tridimensionais, né, com o seu suporte mais variável que nós temos, além do que também determinados artefatos e metais que entram nessa questão de escultura, como cálices, e essa vulnerabilidade, né? Principalmente o que os atinge e os degrada, e como também funciona essa manutenção e essa conservação preventiva deles. E nós vamos ter a professora Vanessa Taveira, e que assume essa disciplina já conosco. O patrimônio cultural eclesiástico é a legislação fundamental para compreender o universo dos bens culturais eclesiásticos e as leis da igreja para com esses bens, que difere, por exemplo, da legislação que o país Brasil, que o Estado de Minas Gerais e que alguns municípios também legislam a respeito dele. Nós temos as normas e leis canônicas e a formação também dos religiosos que são responsáveis por esses bens. É bom que nós conheçamos isso, para que não haja divergência, né? E aí ele discute as noções básicas, né, sobre essa piedade popular e sua relação com a liturgia, princípios básicos de administração paroquial, direito administrativo canônico, o cartório paroquial, regulamentação de lugares sagrados, como igrejas, altares, cemitérios, e a perda da sacralidade dos bens quando eles, em determinados momentos, deixam de ser bens da igreja e, por exemplo, são musealizados. É o professor, né, Padre Nivaldo Magela, que vai estar trabalhando com vocês. Exames especiais. Nós temos, então, sobre principalmente os exames físicos que são realizados nesses bens,
principalmente compreender como analisar esses exames, né, e esses procedimentos relacionados principalmente às luzes especiais. É o conhecimento sobre quais equipamentos que trabalham com isso, o diagnóstico dessas patologias por esses equipamentos. E quais são os melhores métodos a ser utilizados em determinadas situações, problemas. Vai ser a professora Isolda Maria de Castro Mendes, né, que ela administra essa disciplina. A gestão de risco em patrimônio cultural sou eu que também leciono, e aí a gente discute a importância da gestão de risco de desastres naturais e aqueles provocados pelo homem, né? E preparar também um plano de gestão de risco, como que se dá isso, né? Com base na tecnologia desenvolvida pela Unesco e seus organismos consultivos. Nós temos também a conservação preventiva 5, que são os bens integrados. A compreensão aí de quais são os cuidados devidos a esses bens, né? Quais são esses elementos decorativos do edifício, por exemplo, azulejos, altares, retábulos, arco-cruzeiros, pinturas parietais, painéis fixos, e tudo aquilo que nós estabelecemos como bens integrados, que se difere, por exemplo, dos bens imóveis. Nós temos os bens móveis, os bens imóveis, os bens integrados. É muito importante isso, principalmente nas igrejas, nos altares, e de coloniais, principalmente as igrejas coloniais brasileiras, mas também as contemporâneas. Cotidiano e práticas institucionais de conservação discute monitoramento e controle das condições ambientais, técnicas de manuseio e transporte, mobiliário, armazenamento, materiais, embalagens, modelos de acondicionamento para os bens culturais, ou seja, discute aí quais são as melhores ferramentas para fazer esse manejo desses bens culturais. Vai estar trabalhando com você vai ser a professora Ana Carolina Mota, nossa Carol. Nós temos aí o registro de documentação preventiva, que nós já fizemos a alteração aqui das professoras, a partir daqui. Bom, tem mais algumas disciplinas, mas nós vamos saltar aqui agora um minutinho, senão também nós vamos ficar aqui falando de cada disciplina o tempo todo, não é verdade? Eu acho que vou ter que admitir mais alguém, só um minutinho. Acho que o microfone está aberto. Então, o que é esperado desse profissional, né? Compreender o aspecto material dos objetos, ou sua significância religiosa, histórica, artística e cultural, e os seus processos de deterioração, a fim de prevenir sua degradação. Planejar, organizar, administrar, dirigir, supervisionar e realizar atividades de conservação preventiva de bens culturais eclesiásticos móveis e integrados. Atuar em instituição de caráter público ou privado, cuja função seja de manutenção e gerenciamento de acervos e do patrimônio, buscando implementação de medidas de conservação preventiva. Bom, nós vamos abrir agora para discussão a respeito, dúvidas, e também a exposição dos professores que queiram falar um pouco sobre a disciplina ao qual ele ministra. Isso, eu acho que isso é muito interessante. Se vocês tiverem dúvida também a respeito de algum procedimento, nós fazemos questão agora de abrir e apresentar, e deixar o espaço aberto para vocês. Muito obrigado.